Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não faço ideia do horário que vocês estão vendo esse vídeo, mais uma vez de muitas. Meu nome é Felipe e hoje trago para vocês a questão 35 da SEDUC do Rio de Janeiro do ano 2015, uma questão que fala sobre a Grã-Bretanha e quando que ela deixa de ser a oficina do mundo. Questão bem interessante de história contemporânea, mais uma vez acompanhado aos latidos dos muitos cães que vivem nas casas dos vizinhos aqui na minha rua. Sem mais delongas, vou começar a leitura da questão. Uma coisa, cara, se você caiu aqui de paraquedas, eu tenho a questão aqui na minha frente do computador, eu faço a leitura e depois eu vou destrinchando a questão para a gente poder encontrar a opção correta e aprender um pouquinho mais com as opções que não estão corretas. Agora sim, bora para a leitura. Questão de número 35. Pioneira na Revolução Industrial, a Grã-Bretanha vê-se já no início da década de 1890 ultrapassada na produção de aço pelos Estados Unidos e pela Alemanha. Com o surgimento de novas potências industriais, os britânicos vão paulatinamente perdendo o título de oficina do mundo. Entretanto, paradoxalmente, a eclosão de novos players no jogo industrial e a diminuição do poder da competição britânica no setor fortaleciam setores como o financeiro e o comercial, nos quais a Grã-Bretanha continuava a gozar de vantagens competitivas adquiridas graças ao pioneirismo e a sua influência de maior noção imperialista em esfera mundial. Este quadro, porém, viria a mudar. O momento da história contemporânea em que a Grã-Bretanha deixou de ser a maior nação credora do mundo foi... Bom, galera, esse textinho explicativo mostra que a Grã-Bretanha, com o passar do tempo, deixou de ser a oficina do mundo, apesar de em setores como financeiro, comercial, muita coisa no nariz. Todo vídeo eu tô coçando o nariz, é que eu tô gravando tudo no mesmo dia. A alergia hoje atacou e tá terrível. Enfim, o momento da história contemporânea em que a Grã-Bretanha deixou de ser a nação credora do mundo. Qual foi esse momento? Opção A. Após a unificação da Alemanha, que passa a ocupar não só o lugar industrial e o papel de protagonista no jogo imperialista mundial, mas também o lugar financeiro e comercial dos britânicos. Opção B. No contexto da unificação italiana, que com sua vasta experiência bancária e sua tradição comercial herdada desde os fins da Idade Média, usurpa o lugar da Grã-Bretanha e também dos alemães. Opção C. No contexto da Primeira Guerra Mundial e seus desdobramentos, quando os britânicos se veem obrigados a liquidar grande parte dos seus investimentos nos Estados Unidos, tornando-se grandes devedores dos norte-americanos. Opção D. Depois da Grande Depressão de 1929, quando os holandeses e espanhóis, recuperando grande parte de sua tradição bancária, marítima e comercial, desenvolvem um sistema exportador associado à moderna Bélgica. E a opção E, após a Revolução Russa, especialmente após a NEP, implementada por Lenin, que moderniza a União Soviética e torna o mundo dependente das ações comerciais e financeiras desenvolvidas em pleno regime socialista. Galera, se vocês querem solucionar a questão, dá aquele pause esperto no vídeo e tenta resolver. Que em 3, 2, 1, simbora começar a destrinchar as opções e tentar encontrar qual a opção correta. Opção A. Após a unificação da Alemanha, que passa a ocupar não só o lugar industrial e o papel de protagonista no jogo imperialista mundial, mas também o lugar financeiro e comercial dos britânicos. Então, galera, após a unificação da Alemanha, lá em 1871,
O país ele foi impulsionado pela sua indústria pesada e rapidamente ele acabou se tornando uma das principais economias do mundo. Isso foi real. A Alemanha ela passou a competir diretamente com a Grã-Bretanha em várias áreas, né? Incluindo comércio e finanças também. Rivalidade econômica entre esses dois países, a Alemanha e a Grã-Bretanha, ela foi intensa e, cara, ela acabou sendo marcante em um dos pontos que acabou levando à Primeira Guerra Mundial. A Grã-Bretanha, que anteriormente era um líder industrial, financeiro, pô, ele viu a posição de líder, né? Ameaçada por um crescimento muito rápido da Alemanha, muito rápido. No entanto, o Reino Unido ele ainda mantinha a sua influência, a sua importância nesses setores. E, pô, ele ainda detinha uma vasta rede de comércio e de investimento em todo o mundo. Então, apesar de ter sido um fator histórico importante pra caramba para tirar a Grã-Bretanha do topo, ainda assim não foi isso que fez com que a Grã-Bretanha deixasse de estar no topo da produção global. Opção errada. Opção B, no contexto da unificação italiana, que com sua vasta experiência bancária e sua tradição comercial herdada desde os fins da Idade Média, usurpa foi legal, foi charmoso, usurpa o lugar da Grã-Bretanha e também dos alemães, malditos italianos. Será que foi isso mesmo? A unificação italiana, ela também foi conhecida como o Risorgimento, bonito termo. E foi um processo histórico que ocorreu no século XIX, resultou na criação do Estado italiano unificado. Foi sinistro. E durante esse processo de unificação, a Grã-Bretanha e a Alemanha, pô, elas eram potências econômicas assim, ó, uau, lá em cima na Europa, sem igual. Mas a Itália, eles tinham, cara, uma tradição comercial muito forte, uma experiência bancária sinistra também. Isso acabou desempenhando, pô, um papel também maneiraço nesse período. E embora tenha progredido bastante, não deu para bater de frente, cara. Não deu para substituir esses países, cara, em termos de poder econômico comercial. Mesmo a gente está falando da Grã-Bretanha e da Alemanha. Nessa época os caras eram ser iguais, cara. Pau, produção. E mesmo a Itália se unificando, tendo uma tradição comercial, tradição bancária maneiraça, bicho, não dava para bater de frente, esquece. Não dava para poder assumir o lugar dessas duas. Então a opção B também é a opção que a gente pode descartar. Opção C, no contexto da Primeira Guerra Mundial e seus desdobramentos, quando os britânicos se veem obrigados a liquidar grande parte do seu investimento nos Estados Unidos, tornando-se grandes devedores norte-americanos. Galera, durante a Primeira Guerra Mundial, a Grã-Bretanha enfrentou desafios econômicos muito fortes, devido a uma parada que eu vivo falando. Toda questão que a gente fala de guerra, eu falo isso. Custo de guerra. Guerra quebra qualquer economia, é um investimento absurdo e normalmente em geral sai perdendo. Por conta dos gigantescos investimentos em guerra, a Grã-Bretanha enfrentou dificuldades e não foram poucas. Para financiar esse esforço de guerra, os britânicos eles tiveram que liquidar uma parte grande dos investimentos estrangeiros, incluindo o dos Estados Unidos. Isso acabou resultando em um aumento também grande da dívida britânica com os Estados Unidos, fazendo com que a Grã-Bretanha deixasse de ser a maior nação credora do mundo.
Após a guerra, os Estados Unidos eles acabaram emergindo como uma nova potência global e assumiu a liderança dos setores industriais e financeiros. Pô, os países mais fortes eram beligerantes, estavam lá quebrando o pau. Todo investimento de guerra sai caro pra cacete. Os Estados Unidos chegou e assumiu. Até então, galera, a opção C é a que mais condiz com o que a questão pede, mas não vamos deixar de analisar. A opção D é a opção E. Pode ser que tenha uma virada de jogo ou não. Vamos ver. Opção D. Depois da Grande Depressão de 29, quando os holandeses e espanhóis, recuperando grande parte de sua tradição bancária e marítima e comercial, desenvolvem um sistema exportador associado à moderna Bélgica. Após a Depressão de 29, a Holanda e a Espanha, eles apanharam também. Eles enfrentaram fortes apertos. Na Holanda, o país passou por um período de reestruturação econômica e reformas. O governo holandês ele acabou adotando algumas medidas para poder estimular a economia. O investimento na infraestrutura e o estímulo de comércio exterior foram assim, as medidas mais fortes que o governo holandês tomou. No caso da Espanha, o país passou por instabilidade política. Guerra Civil Espanhola, meu irmão. Isso aí, zoneou o meio de campo da Espanha toda. Agravou totalmente a situação econômica. Depois do fim da guerra, a Espanha também passou por um processo de reforma econômica. Através de políticas de desenvolvimento industrial, estimulou o comércio exterior, assim como a Holanda fez. Gradualmente, a Espanha foi recuperando os seus status, tanto marítimo quanto comercial. E a Bélgica também procurou se recuperar da crise econômica. Todo mundo se lascou com a crise econômica, expandindo também o comércio internacional. Mas, nesse contexto da questão, a Bélgica não tinha nenhuma relação comercial com a Holanda e com a Espanha. Isso aí, quebra totalmente a opção D. E agora temos a opção E. Após a Revolução Russa, especialmente após a NEP, implementada por Lenin, que moderniza a União Soviética e torna o mundo dependente das ações comerciais e financeiras desenvolvidas em pleno regime socialista. Galerinha, a Revolução Russa ocorreu em 1917. A Grã-Bretanha ela já estava passando aperto por conta da Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914, bem próximo. Depois da Revolução Russa, a Grã-Bretanha eles apoiaram forças anti-bolcheviques durante a Guerra Civil lá na Rússia. Forneceu assistência militar e financeira para o Exército Branco. Mas a Guerra Civil, quem ganhou foram os bolcheviques, liderados por quem? Pelo Lenin, que estabeleceu o governo comunista soviético. A Grã-Bretanha já estava passando aperto todo por causa da Primeira Guerra. Eles foram se meter lá na Guerra Civil Russa. Apoiou o aliado que perdeu. Ou seja, mais prejuízo ainda. Não contente com isso, esse governo comunista soviético ele acabou se tornando uma ameaça ideológica para os governos ocidentais, incluindo a Grã-Bretanha, que junto com outros países eles acabaram impondo sanções econômicas à Rússia, que acabaram cortando laço comercial. Isso gerou perda de investimento e interesse da Rússia, que juntamente com essas sanções praticamente anulou as oportunidades de comércio e investimento para a Grã-Bretanha. Também outra opção errada. A Grã-Bretanha já apanhava na Primeira Guerra Mundial. Então, com todas as opções analisadas, realmente a opção correta é a opção C. No contexto da Primeira Guerra Mundial, que foi quando o pau torou lá na Europa firme, né? E os Estados Unidos pegou e assumiu como a maior produtora, a grande potência mundial. Rapaziada, se estão curtindo as questões, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para receber notificações. Se você tem algum conhecimento a agregar ou a me corrigir, porque eu não sou o dono da razão, vivo dando canelada aí, tem o jeito meio bronco, comenta aí que é bastante importante também. Valeu? Tô partindo.
dar uma respirada, jogar a PTzinha que eu sou filho de Deus e partir para a resolução da questão 36 que sai amanhã, beleza? Valeu, falou, fui, até a próxima. Ai.